Temos a Tabata Amaral entre nós. Sim, ela declarou apoio a Guilherme Boulos na rede social lá do lado. Ela botou aquele famoso textão naquela famosa rede social de textão. Rede social essa que nós aqui não gostamos, chamada Facebook. Se você não gosta do Facebook e é politizado ou politizada, você já deveria ter se inscrito aqui nesse canal, porque aqui a gente, além de ser politizado e politizada, a gente detesta Mark Zuckerberg e Facebook. Então, se você se identifica com isso, já clica ali para se inscrever, para ativar o sininho também e compartilhar nas tuas redes sociais para a gente conversar sobre esse texto apoio da Tabata Amaral. Textão apoio da Tabata Amaral a Guilherme Boulos. Essa polêmica aqui, que inclusive tomou conta lá do Twitter, foi para os Trending Topics no assunto política, porque algumas pessoas interpretaram esse apoio da Tabata como um apoio que ela quase não queria apoiar. Outras pessoas acharam que foi uma maneira equivocada de declarar apoio, porque ela colocou um textão e só lá no final ela falou sobre o apoio a Guilherme Boulos. Outras pessoas interpretaram que foi quase um monte de desculpa, um monte de por isso, por aquilo outro eu vou apoiar. Como se não quisesse apoiar Guilherme Boulos, como se quisesse apoiar, na verdade, Bruno Covas. E outras pessoas só realmente criticaram esse apoio da Tabata porque não leram o texto dela, que também existe isso. Assim como tem gente que critica os meus vídeos sem também não ter assistido. Isso faz parte do jogo, estamos na internet para isso, a gente tem que aprender a conviver com isso. Mas o fato é que eu vi gente até que não vai votar no Guilherme Boulos, não concorda com o Guilherme Boulos em nada, mas que concordou com os argumentos que a Tabata colocou naquele textão dela. Então, já pedi para você se inscrever, clicar no botão do gostei. Também peço, se você quiser, me acompanhar lá nas redes sociais, @GabrielMonta, com 2 T's, Instagram, Twitter, TikTok, PicPay, sei lá, qualquer outro lugar que você quiser me encontrar, qualquer rede social, @GabrielMonta, com 2 T's. O texto da Tabata começou assim, vou abrir aspas, porque ela falou, por favor, não me critiquem, eu só tô replicando o texto dela e depois a gente conversa sobre isso, tá? Em tempos de grande polarização e ameaças autoritárias, é um alívio ver 2 candidatos jovens e comprometidos com a democracia disputando o segundo turno em São Paulo. Pausa. Porque aqui ela colocou o Bruno Covas e o Guilherme Boulos como 2 candidatos que são comprometidos com a democracia. Pode ser que nesse caso aqui, pode ser com isso que tenha incomodado algumas pessoas, porque talvez algumas pessoas interpretem que o Bruno Covas não seja um candidato que esteja comprometido com a democracia. E de fato, se a gente voltar, se a gente fizer uma retrospectiva até 2000 e, sei lá, 18, realmente, né? Se a gente voltar algumas casas, não me parece que o Bruno Covas seja um candidato que esteja realmente preocupado com a democracia, tendo em vista as várias fotos com o Jair Bolsonaro, a aproximação do Bolsodória com o Bolsonaro, e como o Bruno Covas também era tão próximo assim, nessa chapa, das coisas que se manifestavam, daquilo que acreditavam, e com o passar do tempo parece que deixaram de acreditar daquela maneira, porque foram se afastando do Bolsonaro e do bolsonarismo. Mas o fato é que muito recentemente Bruno Covas e João Dória estavam no mesmo barco, usando até o Bolsodória já sabe, tem como se separar Jair Bolsonaro dessa galera há poucos anos atrás? Há poucos anos atrás era difícil. Hoje já não é tão difícil assim, já viraram até adversários políticos. Pode ser que isso tenha incomodado algumas pessoas realmente. A Tabata continua dizendo isso aqui. No primeiro turno, apoiei a candidatura da Marina Elô, que é da Rede, tá? E aí ela caracteriza a Marina Elô como uma mulher progressista que apresentou propostas focadas na melhoria da vida dos moradores da periferia. Aqui também pode ser que tenha incomodado algumas pessoas, porque, sei lá, achavam que ela deveria ter apoiado algum outro candidato, até porque todo mundo tem o seu candidato de preferência no primeiro turno. As pessoas que votam com mais frequência, que são historicamente eleitores do PT, alguns continuaram votando no PT e não votaram no Guilherme Boulos no primeiro turno. Então,
Isso também faz parte da democracia, apesar de que realmente pode ter incomodado algumas pessoas, ela sendo do PDT e apoiando a Marina Elô da Rede, que é um partido mais centro-esquerda ou algo do tipo assim. Não sei, pode ser que nesse primeiro trecho aqui que tenha incomodado algumas pessoas. Aí, ali no segundo turno, ela se descreve basicamente como uma deputada que é jovem e é progressista e que luta para a transformação da política e tudo mais, e que agora e que ela não concorda 100% com as duas candidaturas que estão no segundo turno. Aqui também pode ser um ponto que tem incomodado algumas pessoas, porque ela diz que ela não se alinha inteiramente com nenhuma das duas candidaturas. Mas, na terceira parte, ela começa a falar sobre o vice, que é o vice do Bruno Covas, que é o Ricardo Nunes, um cara que é acusado de violência contra a mulher, ela coloca aqui aspas porque a Tabata disse, com suspeita de corrupção, com histórico de homofobia e que é a antítese de tudo que ela acredita. E que não dá para legitimar esse tipo de coisa, esse tipo de poder para quem não respeita os direitos humanos. Por esse motivo, é importante que se posicione. Ela fala que achou interessantíssimo o posicionamento de diálogo que o pessoal se colocou, um posicionamento realmente aberto ao diálogo com outros partidos, com outras pessoas, com outras opiniões, não só com quem concorda 100% com a com as coisas que o pessoal acredita. Isso realmente aconteceu, inclusive o próprio Boulos foi pra rua conversar com gente que não concordava com ele, que achava que ele era, sei lá, eu o que. Ele fez vídeo, inclusive, para a campanha dele. E eu também acho isso extremamente interessante e importante. Isso me atrai muito. Então, ela coloca ali que nesse segundo turno vai votar na chapa Boulos e Erundina. Na penúltima parte, tá? Porque tem mais uma partezinha depois. Ela diz que acredita que precisam priorizar quem mais precisa, por meio de uma educação pública de qualidade, moradia digna, renda e oportunidade para todos, aquilo que a gente vem falando aqui durante muito tempo. E aí ela termina ali dizendo que vão seguir juntos por uma São Paulo mais justa, desenvolvida na ética e para os... enfim, é basicamente esse o texto dela, e isso que foi questionado e que foi criticado por algumas pessoas, ela publicou lá no Twitter. E o primeiro comentário, só para que você tenha uma noção desse texto dela, é: credo, quanto malabarismo para dizer que não gostaria de votar no Boulos. Sério que é só o vice do Covas é o fator determinante? Todos os cortes feitos pela gestão Covas/Dória e por 25 anos pelo PSDB no estado não te dizem nada sobre a forma como a periferia se encontra hoje? Basicamente esse foi tipo o primeiro comentário. Eu não vou colocar o nome da pessoa, até porque eu não conversei com ela, não pedi permissão para ele, no caso aqui, ou ela, para colocar o comentário aqui e citar o nome. Mas, só para que você tenha uma noção, como eu disse, esse é o primeiro comentário. As críticas giram muito em torno disso, de um malabarismo para declarar apoio a Guilherme Boulos. Eu não entendo como malabarismo, tá? Eu acho que, na verdade, ela seguiu um caminho muito curioso de declarar apoio, inclusive agradando as pessoas que não são do mesmo espectro político que ela. Por quê? Pensa comigo assim. Ela declarou apoio ao Guilherme Boulos no final de um texto que obrigou as pessoas a ler até o final. Nem todo mundo leu, obviamente, mas obrigou as pessoas a ler o texto dela. Pessoas que não concordam com Guilherme Boulos. Como eu disse, eu vi gente dizendo: não concordo, mas achei extremamente honesto da parte da Tabata o texto que ela colocou. Ela seguiu os princípios dela, então concordo com isso. E mais, eu acho que ela tocou num dos pontos que são sim um dos principais para se bater nessa campanha. Porque o vice do Bruno Covas é muito escondido. Politicamente falando, se fala muito pouco sobre esse cara. E a gente sabe que vice no Brasil é extremamente importante, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer ali na frente. Eu falei isso
para algumas pessoas até da minha cidade, em que era uma situação bem complicada em quem votar, e querendo ou não, você tem que escolher o menos pior, tá? Na hora lá de votar, você vai ter que escolher o menos pior, porque cidade pequena não vai ter um segundo turno. Então você tem que escolher entre o menos pior, mas sempre lembrando quem é o vice, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. A vida tá aí, politicamente falando, por questões pessoais, por questões de saúde e tudo, enfim. É isso que eu falei para minha cidade aqui, para algumas pessoas, e eu replico isso para todo o país e para esse caso também. É extremamente importante que a gente bata na tecla, que a gente lembre quem é o vice de Bruno Covas. É extremamente importante a gente falar que na chapa do Guilherme Boulos nós temos como vice Erundina, tá? Enquanto do outro lado, dificilmente você vê o cara falando sobre o vice dele. E quando você tem isso aqui, como eu disse, são acusações, tá? Não tem absolutamente nada, são acusações e são suspeitas, como a própria Tabata colocou, mas é difícil, como disse Guilherme Boulos, colocar a mão no fogo por essas coisas que foram levantadas. É extremamente difícil, tá? Eu não colocaria, nem o próprio Bruno Covas colocou a mão no fogo pelo vice dele no debate em que o Guilherme Boulos perguntou. Se o Bruno Covas não coloca, quem dirá eu? Eu é que não vou colocar de jeito nenhum. Esse texto aqui da Tabata, eu não sei, eu quero até saber a tua opinião. Já deixa aqui nos comentários se você acha que realmente foi um malabarismo para declarar apoio ao Guilherme Boulos, ou se você acha que foi uma estratégia para tentar agradar um outro lado também. Eu não sei, mas deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Na minha interpretação, eu acho que a intenção dela foi justamente fazer com que as pessoas chegassem até o final do texto. Porque se ela colocasse ali o apoio no começo, ninguém ia ler. Eu acho também que faltaram alguns argumentos. Esse primeiro comentário que eu li já resume muito bem algumas outras coisas que precisam ser levadas em consideração. Não é só o vice do Bruno Covas. Não é só isso. Mas, obviamente, eu entendo o porquê que ela colocou aquele argumento em específico. Porque aquele é o argumento em específico que bate no eleitor de São Paulo. Aquele ali é um dos argumentos que são mais eficazes. Sinceramente, é isso. Desculpa, gente. Politicamente falando, de impacto nas pessoas, quando você coloca uma dúvida na cabeça de quem tá te lendo, de quem tá te assistindo ou de quem tá ouvindo, não tem um estrago maior do que uma dúvida. Quando você joga, quando você planta uma dúvida na cabeça do eleitor sobre algo ou alguém, acabou, tá? Então, foi uma estratégia inteligente, mas eu colocaria alguns desses outros comentários como esse que eu li aqui para você, de tudo que acontece nesses últimos 25 anos aqui, majoritariamente governados pelo PSDB. Então eu colocaria esses pontos aqui que são importantes na minha interpretação também. Isso também tem que entrar na conta. Mas como eu disse, eu quero saber a tua opinião. Se inscreve, ativa o sininho, tem o link aqui da loja vistaresista.com.br, clica ali, vai lá conhecer as estampas, as camisetas, as canecas, as eco bags, enfim, tudo mais que tem lá. Eu tenho certeza que você vai gostar, já pro Natal inclusive, então não perde muito tempo, porque se você deixar para última hora não vai dar tempo até o Natal, tá bom? Dito tudo isso, minhas redes sociais, @GabrielMonta com 2 T's, apoie o meu trabalho pelo apoia.c/nadasecria, ou então se tornando um membro ou uma membra. É só clicar ali, seja membro. Clica ali que eu tenho certeza que você vai curtir o nosso trabalho. Um beijo pra vocês, até a próxima.